Boa noite a todos. Meu nome é Mara. E eu sou o Rubens. Nós somos do Vida que Funciona e nós criamos esse canal principalmente para a gente conversar sobre a vida, sobre as coisas boas que a gente pode aprender cada vez mais no autoconhecimento, no desenvolvimento humano e entender que é possível ter uma vida com mais resultado. É possível ter uma vida com determinação, é possível ter uma vida cada vez melhor, gente. E o nosso desejo é que vocês possam ter essa vida. E a gente sabe que é um pouquinho de cada vez, um crescimento de cada vez, um desenvolvimento a mais, um conhecimento a mais vai fazendo com que a gente, perceba que é possível sim ter uma vida que funcione em todas as áreas, financeira, relacional, esposa, marido, filhos, colegas de trabalho, sua saúde contigo mesmo e tudo isso. Então, a nossa caminhada tem sido essa, trazer para vocês essa fala que é possível sim ter uma vida com mais ânimo, com mais alegria, com mais energia. E com uma coisa muito importante que a gente falou na última live, que quem não viu veja, que é a autonomia, que você possa ter condições de ser autônomo na sua vida. Isso faz uma diferença e traz uma intensidade de vida, uma vida plena realmente, em todas as áreas dela, não só como a gente usualmente vê, né? A pessoa é super, entre aspas, né, bem sucedida profissionalmente, ou na família, ou nisso, ou naquilo, mas é ou. E a proposta que a gente traz é que seja que seja esteja bem estruturado, uma vida que funciona na área profissional, na área pessoal, na área social, na sua própria saúde. Então, é possível e a autonomia é a ferramenta para isso através do desenvolvimento e do autoconhecimento. Então, é para isso que a gente está aqui e a gente ama estar com vocês, podendo compartilhar esse conhecimento que a gente fica buscando incessantemente para trazer para vocês. A gente aplica na nossa vida, a gente sabe que funciona, a gente já viu pessoas aplicando, a gente já viu funcionando na vida de várias pessoas e é para isso que a gente está aqui, para que vocês possam aprender também com a gente e também possam aplicar e também possam ter a vida que funciona de vocês. E para atingir esse objetivo que a gente tanto fala, são várias as coisas que a gente já conversou aqui, essa autonomia é importante, e hoje a gente vai trabalhar um outro tema que também é importante. Então, usualmente as pessoas falam, não tenho ânimo, não tenho vontade de começar, porque é tanta coisa para arrumar, é tanta da bagunça na minha vida, não dá vontade de fazer, eu não tenho ânimo. A palavra é essa, eu estou desanimado, ou então eu não tenho ânimo nenhum de começar a mexer, porque eu sei que vai dar uma trabalheira, é melhor eu fazer de conta que não existe. E esse desânimo pode atrapalhar tudo, porque daí você, não vou nem mexer, então vamos entender o que é esse desânimo? Porque esse desânimo vai fazer com que você não tenha essa vida linda que a gente diz. O desânimo vai fazer com que você não tenha resultado. No mínimo atrapalha. E a gente, no final da live de hoje, eu vou conversar com vocês e vou comentar uma passagem que uma pessoa escreveu para mim semana passada e que foi muito interessante e até nos destacou a importância de falar deste assunto hoje, que é sobre o desânimo, né? Então vamos entender hoje a causa do desânimo e no final eu vou ler para vocês o que nos fez, o que nos motivou a trazer esse assunto para vocês hoje, certo? Então, o que acontece, né? Da onde surge esse desânimo? O que significa a palavra desânimo, né? Ânimo, não sei se vocês sabem, vem da palavra alma. E o des, que é o prefixo, né? De sem alma. Então, o desânimo é quando a gente está sem alma. O que isso representa na sua vida, você estar sem alma? Quando a gente pensa em alma, ela é exatamente a essência vital do seu corpo físico, é sua alma. E quando você está sem alma, desanimado, você perde em vida. Portanto, fica totalmente incoerente com o que a gente propõe, que é a vida que funciona. A tua vida vai provavelmente não funcionar, justamente porque você está desanimado, sem alma. Então, uma pessoa que está desanimada, geralmente não tem sabe aquele motor interior que faz com que você levante e realize coisas durante o dia. A pessoa que sequencialmente cultiva esse desânimo é aquela pessoa que está caminhando ou então já está dentro de um processo, por exemplo, de depressão, porque não tem esse motor interno, essa motivação de executar qualquer tarefa diária, qualquer questão, seja trabalhar, estudar, cuidar de si, passear, seja o que for.
que estivesse dentro dos planos da pessoa, ela não tem aquela vontade interior, aquele motor ligado que impulsiona a fazer as coisas. Parece que está presa à cama, ao sofá, ao celular, enfim. Mas não dá ânimo, não dá alma, não dá vida para fazer as coisas. Então o significado da palavra desânimo é muito profunda, na minha opinião, porque tem esse link com a questão da vida direta, que é a nossa alma. E daí eu vou perguntar para a Mai e ela vai responder, né? Afinal de contas, o que causa este desânimo, esse estar sem alma? Então, nós vamos falar de 3 áreas aqui, gente, que nós somos mente, corpo e espírito, certo? Então a gente tem que entender realmente por que isso envolve essa situação. Pode acontecer por uma questão física, pode acontecer por uma questão emocional, pode acontecer por uma coisa espiritual, a gente sabe que pode ter várias situações e a gente vai caminhar por esse conhecimento, vamos dizer assim. Mas, às vezes é difícil você observar e falar assim, cara, eu tô desanimado, por quê? Por que eu tô desanimado? O que tá acontecendo comigo que tá fazendo eu O desânimo é tanto que não dá nem vontade de pensar por que tá desanimado. E provavelmente lembra de momentos que você esteve desanimado. Eu tenho momentos que eu tive desanimada e eu olho e falo, cara, por que eu tô desanimada? E a gente tem que fazer uma autoavaliação. Por isso que a gente traz para vocês aqui a importância da autopercepção, a importância de você avaliar o que está acontecendo com você, o que está acontecendo no seu dia a dia, quais são as emoções que você viveu nessas últimas semanas, para você entender realmente por que teu corpo está sem energia, por que você não está conseguindo caminhar. E às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas grandes. Vocês acompanharam a gente agora nas últimas semanas, a gente realmente teve uma perda de ânimo por uma coisa bem específica, ruim e negativa. Então não tem como a gente querer estar animado e querer que o corpo reaja se a gente passou por uma situação que desanimou. São vários, motivos, diria, corriqueiros ou inerentes ao estar vivo e estar no dia a dia, que teoricamente podem ser reconhecidos facilmente. Pode ser, sei lá, problemas familiares, relacionais, dificuldade financeira, por exemplo, frustração por não estar conseguindo alguma coisa, como que a gente passou recente, perda de algum ente querido da família, em especial nessa época que a gente tem vivido, está muito complicado isso tudo, e na maior parte das vezes as pessoas têm essas questões rolando na vida, se sentem desanimadas, e quando você conversa com a pessoa, você pergunta por que o desânimo, a pessoa diz que não tem porquê, que esse sentimento surge do nada, que não há um motivo claro do porquê o desânimo. Será que não há mesmo? Porque estas questões que eu falei, que são bem, bem práticas, bem, entre aspas, superficiais, do dia a dia mesmo, do que é pertencente ao cotidiano de todo mundo, podem estar agregando a um desânimo crônico. E o desânimo crônico que é o problema, Porque assim, estar desanimado um dia ou outro é normal, gente. Quem já não passou por isso? Passa por uma situação, tá desanimado. Passa por outra situação, desanima. Ok, isso acontece na vida de todo mundo. O problema é o crônico. É o crônico. O patológico é este crônico. Então a gente tem que avaliar, ok. Então reconheça a primeira coisa que a gente tem que fazer. Reconhecer o seu estado de desânimo. Reconhecer aquele momento. Bom, estou desanimado. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Antes de um mês já tem que pensar, Não pode deixar chegar no mês. Na AT a gente linka isso, esse processo de entender o que está acontecendo e cuidar desse desânimo, a gente linka com o acolher o seu estado de ego criança, que é aonde vai estar ali residindo esse teu desânimo, onde vai estar energizada essa energia psíquica tua no desanimar. Pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser algumas questões importantes, mas o fato de você estar desanimado precisa da sua atenção, porque um dia você está desanimado, 2 dias, como a Mara falou, 3 dias, já precisa acender a luzinha amarela, não deixa acender a luz vermelha. Então pense, entenda o porquê do desânimo e daí trabalhe em cima da questão que está gerando esse desânimo, que muitas vezes não é uma só, às vezes é uma sequência, um conjunto de questões que estão te levando a ficar desanimado. É um negócio da conta lá que você tinha que pagar e você não conseguiu, é o teu vizinho, é o não sei o que, é o gato no telhado, sabe? Um monte de questãozinha que vai te deixando
desanimado. Porém, se você entra em contato com essas questões e vai paulatinamente, uma a uma, resolvendo, né, buscando a solução, enxergando e entendendo que há alternativas, ou seja, acolhendo esse desânimo, não é negar. Negar você não cura do desânimo, porque você nega e você continua desanimado, você só finge que não está, mas você continua com desânimo. Então, acolher esse desânimo e buscar compreender quais são as alternativas que você tem para diminuir e eliminar o desânimo é que é a saída. Fora isso, complica. Então, esse ignorar, que a maior parte das pessoas fazem, né? Que a gente brinca tampar o sol com a peneira, mas deixar de lado para fazer de conta que não existe é muito prejudicial, porque fica latente aquela questão ali e vai te comendo por dentro e você finge que está tudo bem e chega um momento que você vai desmoronar com certeza absoluta. E isso vai te levando no teu dia a dia a problemas como mau desempenho no trabalho, por exemplo, nos relacionamentos, enfim, na sua vida, né? E daí fica essa bola de neve de desmotivação, porque você põe embaixo do tapete aquela desmotivação, de repente ela encorpa e vem de novo e você tem que lidar com aquilo e você põe de novo embaixo do tapete. Isso vai te gerando essas daí frustrações, porque na hora que você vai empreender em algo, né, vai entrar em alguma coisa, esse desânimo te abate e você não consegue realizar. E isso te frustra, porque você não foi capaz de novo. E isso vira uma bola de neve de um tamanho absurdo, que gera todas aquelas questões que a gente falou de hormônios no seu corpo, que vão te levar também a outras consequências, inclusive as doenças físicas. Então é muito importante você estar atento ao seu desânimo. Não deixe acumular, não faça de conta que não existe. Não senta em cima dele. Ao contrário, fuça, vai atrás, mergulha de cabeça no desânimo para entender de onde está vindo. Gente, e vocês vão ver a gente falando isso, porque assim, nós somos profissionais da saúde. Para quem não nos conhece, eu vou contar para vocês. Eu e Rubens, nós somos dentistas. A gente começou a nossa formação na odontologia. Depois a gente começou com uma especialidade chamada ortopedia funcional, que fez a gente entender que, na verdade, não dá pra gente trabalhar simplesmente com os dentes, nós trabalhamos com o ser humano, que está em crescimento e desenvolvimento, e toda essa face, toda essa região do corpo, da cabeça, que é o que a gente estuda, está relacionado com o resto do corpo. Depois a gente eu comecei a estudar dor, e daí a partir do momento que eu comecei a estudar dor, eu olhei pro Rubens e falei, meu Deus, tem muito mais coisas pra gente entender do ser humano. E a gente começou a aprofundar, através da medicina chinesa, entender do relacionamento entre a área emocional e o corpo físico. E depois a gente começou, através da análise transacional, entender o grau de envolvimento do físico e do emocional. E assim a gente foi aprofundando e a nossa caminhada foi aumentando e a gente foi entendendo que não adianta você focar em uma coisa. Ou você entende o todo, ou você vai ficar tentando tratar sintoma. E sintoma, muitas vezes, não é a causa. E a gente tem que entender a causa. E eu vou contar para vocês o episódio de uma paciente nossa que fez uma caminhada longa para se encontrar e se entender. E eu fui acompanhando essa caminhada dela. E talvez você esteja passando por uma caminhada dessa de desânimo e não sabe como fazer. É simplesmente um desânimo. É só deixar que vai passar. Será? Será? Então, assim, primeiro ponto, perceber que está desanimado e não simplesmente deixar passar. Vamos encontrar. Pode ter várias causas. Então, primeira coisa, avaliar se está desanimado. Segunda coisa, entender a causa. Então, vamos juntos procurar essa causa. Nós vamos falar de 3 situações aqui. Corpo, físico, mental e espiritual. Tá? Então, vocês vão, em cada área que a gente vai falando, vai avaliando a de vocês. Vai vendo como vocês estão. Por quê? Porque no corpo físico, primeira coisa, tô desanimado, tá passando mais de um dia, 2 dias, 3 dias, isso tá se mantendo. Ok, então vamos avaliar característica de vitamina, anemia, você pode estar tendo algum problema de anemia, questão hormonal. Então pode ter várias coisas acontecendo que devem ser avaliadas para você poder, vamos trocar o contrário, para você poder enxergar se aquilo está acontecendo no teu corpo. Então pode ser diabetes, pode ser tireoide, alteração no hormônio tireoidiano. Então pode ter muita coisa acontecendo, gente. Pode não ter, mas pode. Então é importante a investigação. Avaliar, investigar. E daí, essa pessoa que eu vou contar para vocês daqui a pouco, ela chegou no meu consultório com muito desânimo. Muito. E a gente começou a avaliar, ela chegou por causa de dor. Como que o desânimo se apresenta no dia a dia, né? Pode ser por fraqueza, excesso de sono, sabe? Você tá com sono do além, que você não sabe, você virou o bicho preguiça, né? Dá uma vontade de ficar largado no chão, se bobear, você fica encostado no barranco.
vontade de ficar deitado, né? Dor pelo corpo às vezes, um cansaço excessivo, essa falta de voluntariedade de fazer as coisas, né? Não tem porquê eu ter um objetivo de ir lá cozinhar, ou de ir lá comer, ou de, sabe? Você já acorda cansado, você, né, apesar de ter dormido bem à noite até, você já acorda com aquela... Quero ficar mais 10 dias aqui na minha cama, né? Então, esse representativo do desânimo no físico precisa ser percebido. Isso não é normal. A gente tem uma coisa que chama-se ciclo circadiano no nosso corpo, que é justamente esse funcionamento natural do corpo, aonde quando o sol está aparecendo no céu de madrugada, de manhãzinha, né? Isso vai mudando a nossa fisiologia, ao ponto de que os hormônios vão mudando, a fisiologia do seu corpo vai mudando, fazendo com que você desperte e esteja pronto para o seu dia. E você vai ter a sua refeição primeira do dia, seu desjejum, e vai seguindo com as suas atividades. Até que chega por volta das 5, 6 da tarde que o sol começa a se pôr. Aquele tom amarelado, avermelhado, ele vai gerando no teu corpo uma mudança de novo de fisiologia, para que o seu corpo comece a entrar num estágio mais letárgico, para que você entre em repouso, durma e se recupere, para que no dia seguinte isso aconteça de novo. A gente chama isso de ciclo circadiano. E quando você altera isso artificialmente, por exemplo, simplesmente pelo fato de você ter um blackout no seu quarto, você manter o escuro absoluto até as 10 da manhã, por exemplo, você está alterando seu ciclo circadiano. Ou luz artificial, você manter a luz artificial, principalmente a luz branca, até muito tarde. Luz branca aqui tem, ó. Então acende, muda aquele modo de tela para aquela tela noturna que é mais amarelada. Essa luz branca mantém os nossos neurônios em uma excitação diferente que não te preparam para o repouso. Daí você não tem uma boa noite de descanso, você já acorda cansado. Então são vários fatores que a gente precisa perceber e respeitar na nossa fisiologia para que a gente consiga alcançar algo de estabilidade física, de ânimo, de alma, sem preguiça física. Não estou falando do desânimo emocional, de não querer lidar com as coisas porque aquilo gera um desconforto não físico, emocional, por exemplo. Estou falando do desconforto físico mesmo, do cansaço físico. Você levanta já arrastando a sandália, você não levanta animado. Porque provavelmente, olhe e observe se essa questão de horários, de luzes, você está respeitando. Por isso que quando você vai em algum lugar e você acha aquele lugar aconchegante, se você parar um pouquinho para observar, seja bastante observador, provavelmente a iluminação daquele lugar vai ser uma iluminação com luzes mais quentes, com os tons mais amarelados, porque aquela coloração, que é a coloração do entardecer, vai gerar essa sensação de acolhimento, de conforto, onde você pode se aconchegar. Por isso que os lugares onde tem luz fria, luz branca, geram um nível de excitação maior, justamente porque é o do amanhecer. O sol é mais branco de manhã cedo, e você está mais pronto a agir. E daí nos lugares que tem esse tipo de luz também vão gerar. Isso é uma dica para sua casa. Se você tem luzes muito brancas, amarele-as, principalmente no período noturno. Porque o branco vai te excitar. Então, eu falei de uma questão bem básica, que é a questão do ciclo circadiano, que envolve a questão de iluminação da sua residência, dos lugares que você frequenta, dos seus hábitos com o celular, por exemplo, que podem te ajudar a não ter desânimo, a ficar mais animado durante o seu período de ação no dia. Tá? Então, observem, sejam observadores de si e do meio que vocês estão. Porque esse jeito que a gente aprende de levar a vida passando por cima das coisas sem observar, sabe quando você está numa viagem, você não é um motorista, você está numa viagem, você entra num veículo e vai. Você não olha para fora, você não vê a paisagem, você não vê quantos quilômetros, você não vê o mapa, você só vai. Você perde uma riqueza de coisas enormes no caminho. É isso que as pessoas fazem na vida, elas não observam o meio que estão, o que aquele meio está causando nela, no seu ânimo, na sua percepção. Esse ambiente, às vezes, você até fala, nossa, que ambiente esquisito. Ok, beleza, mas por quê? Você buscou entender o porquê que está te incomodando aquele ambiente? É a luz? É o número de pessoas? É a distribuição? É um lugar muito fechado, isso te incomoda? Um lugar muito aberto, isso te incomoda? Esse passo além na observação é que pode fazer diferença no seu, por exemplo, desânimo.
Na verdade, pode fazer diferença no seu autoconhecimento. Faz a diferença. Mas, especificamente hoje, falando do desânimo, é importante você prestar atenção nisso. Tá? E a Karina colocou, né, essa questão do que ela é mais noturna. Karina, é uma questão... Nosso corpo é adaptável. É adaptável. Se você começa a mudar a rotina e começa a colocar a rotina, você vai perceber que adapta. O corpo adapta. A gente consegue fazer isso com o nosso corpo, uma questão de decisão, tomadas de decisão. E essa questão que o Rubens falou é uma observação muito importante, porque sem sono de qualidade, realmente vai ter desânimo. Sem alimentação de qualidade, realmente vai ter desânimo. Físico. E sem atividade física, vai ter um desânimo, atingindo o físico, né? Então, por isso que quando a gente começou com o desafio do Vida que Funciona, com o grupo do Vida que Funciona, a gente comentou com vocês que vocês teriam 3 tarefinhas. Dormir com qualidade, fazer uma atividade física e se alimentar direito. Essa é a base do resto. Quando a gente fala de corpo, de físico, essa é a base. Sem isso adequado, você já começa a ter disfunções. Você já começa a ter... Sabe quando você vai construir uma casa? Né? Você precisa de fundação. Esta é a fundação do corpo físico. Precisa ter o sono, a dieta e precisa ter... Esqueci o outro. Dieta, o sono... Atividade física. Por que será que eu esqueci? Tá precisando fazer mais atividade Não física. sei por quê. Então, atividade física, sono e dieta são a base para você poder ter essa questão do físico construindo, né, nessa base sólida. É preciso isso. É o mínimo que você pode ter. Para poder ter o teu físico contemplado adequadamente. Então essa pessoa que eu vou comentar com vocês, que a gente vai acompanhar a avaliação dela, ela chegou até mim por causa de dor facial. E a gente conversando e avaliando, e eu tenho esse desejo de ajudar as pessoas integralmente. Então as pessoas chegam no consultório, eu vou buscando informação pra gente poder juntos achar onde está o problema realmente. Porque a dor orofacial, gente, é a ponta do iceberg, eu já falei isso pra vocês várias vezes. Eu sempre comento com a Mara, as consultas dela não são consultas, são mentorias, porque ela vai junto com a pessoa, mentorando até a pessoa conseguir identificar. É muito legal. E daí eu comentei com ela, falei assim, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo, o sono tá de qualidade, você tá fazendo atividade física, e a gente foi acompanhando e fomos caminhando. E eu falei assim, então vamos verificar, como tá o ânimo? Ah, tô desanimada ainda. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com a parte de exame sanguíneo. Daí encaminhei ela também para um endócrino, para verificar a questão hormonal. Daí a gente foi verificando a parte de tireoide e tudo que ela me trazia, todos os exames físicos, gente, estavam perfeitos. Perfeitos. Não tinha nada físico. E ela falava, não, mas deve ter alguma coisa, eu vou procurar mais. E a gente ia junto. Eu falava, não, então vamos lá, vamos procurar então outro profissional. Vamos verificar então se não é a parte cardíaca. Vai lá dar uma olhada. Ela falava, ai, eu não tô respirando direito. Vamos ver a parte pulmonar. A gente fez tudo. Então fomos se encaminhando e ela foi fazendo todas as avaliações físicas. Ela não tinha nada no físico. O físico estava funcionando. Exame de sangue parecia que é o exame de sangue da filha dela, de uma adolescente, de tão bom que estava o exame físico dela, de sangue. Então quer dizer, não tinha nada no físico. Mas o desânimo é físico, é no corpo. Ela não tinha ânimo. Ela falava, ai, mas eu não tenho vontade de... Eu falava, vamos pegar um livro, vamos ler? Não, não tenho vontade de ler. Eu não tenho vontade de ler, eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade. Então, vamos lá. Porque pode ter, apesar de ser, apesar de não estar, a gente não tá encontrando a parte do porquê físico, deve ter alguma outra coisa acontecendo. E é uma coisa muito importante que vocês possam levar em consideração. É importante investigar, né, como tá o teu físico, porque o desânimo pode ser o teu físico gerando algo na sua mente, né? Ou ao contrário. Então, é uma via de mão dupla. Então, às vezes, você até identifica uma questão fisiológica de alteração, porém, a origem, o sintoma está aqui, a origem é emocional, a origem é mente, não é corpo físico, mas já está manifestando no físico. E vice-versa, às vezes a questão é física, por falta de sono, por falta de dieta adequada, por falta de atividade física, já começa a ter uma influência nessa área emocional, nessa área de mente, de funcionamento da mente mesmo. Então, quem começa antes que a gente tem que buscar, porque normalmente esta é a causa. Depois vira essa bola de neve, onde eles vão se sobrepondo uma questão sobre a outra e você vai cada vez mais pro fundo do poço, ao ponto de chegar nesse desânimo crônico que a gente chama de depressão.
E as pessoas fazem o seguinte, elas falam pra mim assim, eu preciso ir ao médico porque eu não tô legal. E eu falo, gente, para. Tem que ir ao médico? Óbvio que tem que ir ao médico. Por quê? Porque os profissionais da saúde, gente, estão estudando a fundo a entender cada característica do corpo. Isso é uma busca profunda da área médica. Mas uma coisa eu preciso falar pra vocês. Sabe quem mais entende do corpo de vocês? Vocês. Se você não se auto-observar e não levar a informação correta pro profissional, às vezes o diagnóstico vai estar errado e ele não vai conseguir te ajudar. Então, muitas vezes, quando as pessoas chegam até mim, eu tenho que, às vezes, entrar em assuntos e a pessoa olha e fala assim, você é dentista ou psicóloga? Eu falo, não, gente. Eu sou só dentista. Tem psicólogo, vários psicólogos aqui na equipe, tem os profissionais que trabalham na área emocional, mas eu tenho que entender o que você está vivendo para eu poder saber para quem que eu te indico. Isso é interdisciplinaridade. Não é entrar na área do outro e eu fazer o papel do psicólogo, mas eu entender o que está acontecendo na tua vida, que está gerando em você uma alteração emocional que possa estar alterando o teu físico. Porque aqui, essas dores que tem aqui, eu vou falar para vocês o que é. É estresse, é autocobrança, é medo, é frustração, que a gente sempre fala da bendita frustração. É excesso de preocupação, é excesso de atividade, é ter que cuidar da vida do outro. E vai gerando aonde? Atenção aqui. E daí a pessoa chega até mim e eu vou resolver isso aqui para ela. Adianta eu resolver só isso aqui e a gente não trabalhar o resto, que é a causa real do problema? E foi por isso que a gente tá aqui. É por isso que nós estamos aqui, gente. Porque acaba sendo uma questão refratária daí. Até faz-se o tratamento devido lá, no caso que o doutor está falando da DTM, da disfunção temporomandibular, tem-se a melhora, obviamente que tem melhora, porém volta, porque a questão que está gerando não é física, o que está gerando aquelas dores musculares na cabeça, as cefaleias tensionais, enfim, qual é que seja a questão da disfunção da pessoa envolvida, o que está gerando, isso é sintoma, o que está gerando é o emocional. Então é emocional no físico e não o físico no emocional. E claro que quando você tem um processo crônico, vira essa bola de neve que eu comentei. Você tem um processo emocional que gera dor física. O fato de não conseguir a cura definitiva dessa dor física, vai ter dia que tá bom, tem dia que não tá, vai no profissional, o profissional elimina a dor, mas daí ela volta. Isso desanima e isso interfere no seu emocional. E daí vira esse ciclo sem fim, né? De é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Fica nesse círculo que não se sabe aonde entrar. Então, por isso que a gente sempre propõe a interdisciplinaridade, porque muito mais do que entender somente aonde iniciou, é importante dar a devida atenção para ambas as áreas, falando da mente e falando do físico, do corpo físico. Então, quando a gente atende os dois, é possível a solução. E daí as pessoas chegam e falam, mas é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer o outro. Ok, é a sua opção, mas saiba que você está correndo o risco de não funcionar. Porque uma coisa está ligada com a outra. Ou você combina as duas e dá sequência nas duas ao mesmo tempo, sim, ou talvez não tenha o mesmo resultado, ou demore muitos anos para ter um resultado. Você desista até no caminho, porque é importante essas duas questões estarem equilibradas ao mesmo tempo. Então vamos lá, eu vou falar para vocês a característica dessa paciente que eu tô contando, o caso dela vai caminhar por toda essa nossa conversa de hoje, porque talvez você tenha algum sintoma assim. Então eu vou comentar com vocês o que ela apresentava, tá? Ponto que nós estamos conversando hoje é desânimo, ok? Então ela tinha desânimo e ela tinha declarado esse desânimo. Mas além do desânimo, por que ela chegou até mim? Ela não chegou por causa do desânimo. Eu sou dentista, né? Então chegou... doutor, vim aqui tratar o desânimo. Não, vim tratar o dente, né? A dor na face. Ela veio tratar porque ela tava com dor na face, dificuldade de abrir e fechar a boca. Vai pensando aí se você tem isso. Dor de cabeça, zumbido, sensação de ouvido tampado, dor na região do pescoço, peso nessa região cervical. Então, isso tudo estava acontecendo com ela, além do desânimo. Então, eu comentei com ela assim, vamos lá. Essa parte aqui, deixa comigo. Porém, você vai ficar aqui comigo o resto da vida se você não me ajudar a trabalhar o resto. Eu preciso descobrir. Vamos conversar então e vamos tentar entender aonde está o restante, aonde está essa questão emocional. E essa questão emocional a gente começou a conversar, claro que o psicólogo é a melhor pessoa para fazer isso, mas eu precisava
diagnosticar onde estava a questão para eu poder encaminhar para o psicólogo, porque senão eu simplesmente falar, ó, vai no psicólogo, ela vai olhar para mim e falar assim, pra quê? Eu não preciso. As pessoas falam o quê quando eu falo para psicólogo? Não tô louco? Não tô Por que eu vou louco. pro psicólogo? Claro, graças a Deus as coisas estão mudando hoje, a psicologia está muito mais reconhecida e as pessoas estão entendendo que todo mundo precisa uma boa conversa com um bom psicólogo e um bom acompanhamento. Porque muitas vezes, né, são várias as áreas da psicologia, muitas vezes a questão é sistêmica familiar, às vezes a questão é individual, às vezes a questão nem é de psicólogo, é uma questão de um desenvolvimento pessoal de uma área específica, então um coach resolve, uma mentoria resolve. E só o fato de naquela consulta a colaboração da doutora, por exemplo, em identificar a questão emocional, já dá para você a compreensão de que sim, você precisa daquele profissional que a doutora está indicando. Porque se ela simplesmente indica, por vezes, cansei de ver isso, o paciente acaba não embarcando no tratamento porque ele não identificou o problema. Foi apontado por outro. E nas questões emocionais é muito importante, na verdade, é essencial que a própria pessoa conheça de novo, porque ela já conhece, porque ela convive com isso, mas reconheça que ela tem aquela questão a ser trabalhada. Enquanto este ponto não acontecer, ela vai no psicólogo N vezes, por exemplo, e vai desistir, e vai falar, eu vou lá, falo, e não acontece nada, não muda nada na minha vida. Porque ela não chegou nesse ponto de entender qual é, aonde está e o que fazer. Então, muitas vezes, o profissional de saúde que está atendendo você, por qualquer questão, que não a psicoemocional, que não o psicólogo, por exemplo, a habilidade que ele tem de ajudar você a identificar essa necessidade do trabalhar do emocional, em que ponto o teu emocional pode estar te atrapalhando na vida, é fundamental. E isso só se tem, de fato, em profissionais que estudam todas as áreas e não somente a sua. Em profissionais que estão em equipes interdisciplinares, porque daí tem essa troca de informação de como funciona, o que eu posso ver, como que eu faço a pergunta, como que eu identifico, e a gente troca a experiência e aprende um com o outro, falando, né, com um profissional de saúde. Então, quando a gente busca um profissional de saúde que está investigando, cansei de ouvir paciente reclamando que foi no médico, o médico começou a perguntar coisas que não tinha nada a ver. Foi lá para ver meu coração, ele ficou perguntando não sei o que da minha vida. Gente, ele precisa saber. Eu sempre falo, sempre comento, antigamente, como que era a medicina? Não sei se vocês lembram, um médico pegava aquela malinha e ia na sua casa. Talvez não na sua, mas ia na casa dos seus avós, né? Lá no passado longínquo, né? Isso dava um diferencial de diagnóstico assim, fenomenal. Pensa comigo, hoje, quando a gente vai ao médico, o que a gente faz? A gente se monta para ir ao médico. A gente se arruma, põe a melhor roupa, passa perfuminho, né? Vai bonitinho e tal, e chega lá e fala pro médico o que a gente quer. Ponto. E ele tem que interpretar e descobrir a partir daquelas informações que a gente deu. Aquele médico que eu falei que ia na casa, ele tinha lá um contexto social, porque ele via onde você morava, um conceito sanitário, ele via a condição sanitária do ambiente, um conceito relacional, ele via como a família estava se relacionando naquele momento, in loco, lá. Não era alguém contando, minha mãe isso, minha irmã aquilo, meu pai aquilo. Ele via a dinâmica familiar. E isso dá um diferencial de diagnóstico, que, ao meu ver, é fundamental. Então, o profissional que foca só naquele problema pode ser muito bom naquele problema, naquela questão. Porém, é importante para um profissional que se diz da saúde pensar que a saúde vai além daquilo. A saúde é um todo, que é isso que a gente sempre fala para vocês. Então, essa questão do desânimo, corpo e mente, elas estão ligadas. Quem veio antes, ovo ou galinha, e não deixar um gerar no outro, nem o outro gerar no um. Então, essa avaliação, e por isso a gente volta de novo lá para o que a gente sempre prega. Autopercepção. Olhar para si, entender o que está acontecendo, para ver se está sendo o processo ali, lá, nos dois, em qual. Para, então, começar uma jornada com o profissional que vai te cuidar. Seja ele qual for a situação que for. Então vamos continuar. Vamos lembrar que essa pessoa, para quem entrou agora, para vocês entenderem, essa pessoa que nós estamos falando, ela está desanimada, com dor facial, com dor de cabeça, com dor nesta região, por isso ela me procurou. Nós já avaliamos toda a questão física
exame de sangue, exame hormonal, vitamina, tá tudo bem. Não tem nenhuma alteração nos exames. Então a questão do desânimo não é físico. O desânimo deve ter alguma questão emocional, vamos procurar. E daí a gente começou a conversar. E daí eu tenho que questionar várias coisas. Tá, como que tá teu trabalho, como tá teu relacionamento familiar, o que tá acontecendo nesse momento? Pode ser insegurança, pode ser indecisão, pode ser frustração, que eu sempre uso essa palavra, porque a frustração ela tá sempre muito presente, gente. Quando eu falo assim, você tá frustrado, a pessoa se sente ofendida. Eu falo, não. Calma, vamos lá, vamos de novo. Você fez alguma coisa, sei lá, nesses últimos meses que não gerou o resultado que você queria? Que frustração é isso? Você pode estar frustrado por qualquer coisa pequena, mas que te joga no teu corpo um sentimento de desânimo muito grande, gente. Diminui a autoestima, inclusive, né? Quer aumentar o ânimo? Tenha resultados positivos. Faça alguma coisa com resultado positivo, o ânimo vem. Quer ficar desanimado? Começa a fazer coisa e que não dá certo. E daí você vai ficar desanimado. Então tem que arranjar outras coisas para te animar. Não adianta, vai jogar pro corpo e vai acontecer. Então essa pessoa, a gente começou a caminhar essa conversa com ela e começamos a entender o que estava acontecendo, o porquê dessas dores, e ela me contou o seguinte, que há 10 anos ela estava montando uma estrutura, e essa estrutura empresarial estava com vários problemas. E ela enxergava não na questão estrutural física, mas na questão estrutural relacional. E essa relação com as pessoas estava gerando nela vários sentimentos de frustração, vários sentimentos de insegurança, vários sentimentos de incompetência, porque ela não conseguia fazer a coisa acontecer, porque os relacionamentos não funcionavam. Nós estudamos o quê? Análise transacional, que estuda as relações humanas. E eu olhei para ela e falei assim, se você precisa conhecer a análise transacional. Você precisa entender o porquê que as pessoas agem desse jeito. E daí você vai começar a compreender por que você tem esses resultados e quanto isso atinge o teu corpo. A gente sempre comenta nessa questão relacional, muito importante. Neste caso específico, né, entender o não funcionamento da estrutura relacional da empresa que ela estava montando há muito tempo, há 10 anos, né? Já existia, mas não funcionava, sabe? Entra e sai, uma rotatividade, enfim. E entender primeiro o seu próprio funcionamento, como ela funciona e como ela se relaciona com aquelas pessoas específicas. Então, a AT possibilita isso, você perceber como você está relacionando com as pessoas e entender que, à medida que você consegue dominar o seu comportamento, você consegue mudar suas relações para o ponto que você acha adequado, para o ponto que não te gere estresse, desânimo, autoestima baixa, fracasso, frustração. E as coisas começam a dar resultado a partir da questão relacional. Eu gosto do conceito, não é live hoje, não é o momento, mas eu gosto do conceito de estruturação de tempo da análise transacional, que fala que nós, seres humanos, estruturamos o nosso tempo socialmente. Nossas 24 horas do dia, nós escolhemos o que fazemos, como fazemos e quando fazemos, baseado no que a gente tem de reconhecimento social. Essa é a visão da AT. E faz muito sentido. Quem estuda e quem aprende lá no nosso curso do Vida que Funciona tem módulo só sobre isso, entende exatamente o que é AT e o que eu quero dizer com isso. Porque e isso gera na gente, gera nas pessoas a questão de maior autoestima, né, uma autoestima melhor, menos frustração ou mais frustração, a procrastinação, a insegurança. Então tudo isso, todas essas questões, ou a segurança, e a segurança, né, tanto faz um ou outro, vem daí, dessa questão de como você busca estruturar o seu tempo, que está baseado nas suas relações. Quando você compreende as suas relações, tudo muda, tudo, sem exceção, muda. Daí o que aconteceu com essa pessoa em específico? Eu apresentei isso para ela. Falei, veja bem, você tem um sintoma físico, esse desânimo não é falta de hormônio, não é alteração hormonal, não é falta de vitamina, não é nenhum problema do teu organismo, ele está funcionando muito bem. Quem não está funcionando? A parte
psicoemocional. Então vamos trabalhar e vamos entender tudo isso. E ela começou essa jornada e a coisa começa a mudar, e o ânimo começa a vir, e a vontade começa a vir, e a coisa começa a acontecer. E daí a gente vai entrar numa outra questão. A gente falou que é físico, nós somos um ser humano, né? Bio, psico, social e espiritual. Então a gente tem que entender todo esse relacionamento e essa caminhada, né, para a gente avaliar, para nós sermos um profissional da saúde efetivo, para a gente ser eficiente com os nossos pacientes, a gente tem que entender tudo isso. E aí vem a pergunta que muitos falam, nossa, não tem nada que ver isso que o doutor está perguntando. Você tem cuidado da sua questão, da sua parte da vida espiritual? É fundamental. Vem aí a alma, né? O desânimo, né? A parte espiritual está ligada com isso. Independente da sua religião. Religião é uma coisa que tem nada que ver. Você pode até nem ter religião, mas você tem uma parte espiritual. Ponto. E você precisa cuidá-la tão bem quanto você cuida do seu psicoemocional e tão bem quanto você cuida da sua questão física. Então, esse desânimo vai sofrer repercussões pela falta de cuidado com a sua questão espiritual, que pode ser, que colabora para você vencer esse desânimo, né? A sua fé, essa decisão firme de acreditar de que você pode mudar diante das circunstâncias da vida. Então, a fé faz parte da questão espiritual, que faz parte da questão física, emocional da sua vida, do seu processo de ânimo, desânimo, né? E nós somos cristãos, então a gente sempre lembra de João 16:33, onde Jesus disse em bons termos claros assim, tende bom ânimo. O que ele quis dizer com isso, né? O que não desanimem. A vida, os percalços, o que acontece são só passageiros, né? As coisas vão mudar. E tão mais rápido vão mudar quanto menos desanimado por aquilo você ficar. Porque se um problema aparece e você desanima e não mexe com ele, vou te dar uma informação preciosa, ele não vai evaporar, o problema vai continuar ali e em algum momento você vai ter que resolver. E se bobear, ele toma mais corpo. E você se lasca. Vamos pensar em alguma coisa que acontece muito frequentemente, é uma conta atrasada. Se você não paga, faz de conta que não está atrasado, só lamento, você vai pagar cada vez mais juros, ela vai aumentando. Então, lidar com o que te desanima com ânimo, é que pode trazer para você justamente a solução do seu desânimo. Então, é assim que funciona. Então, não se esqueçam do amor de Deus, de que a parte espiritual é importante na sua vida. Gente, sabe que o Rubens fala muito do amor incondicional, que é um amor que a gente tem que treinar a desenvolver. É o amor que Deus colocou na... É um amor inequívoco, sabe? Você tem que... É preciso que tenha na memória, na lembrança, que esse amor inequívoco, incondicional pelo outro ser humano que se apresenta na sua frente, porque as pessoas não gostam das pessoas, tratam mal as pessoas porque elas julgam as pessoas. De novo, voltando da Bíblia, a história do bom samaritano, se a pessoa passa e vê o necessitado, ela julga aquele necessitado, e ela ajuda ou não aquela pessoa baseado no seu julgar. Então, quando você está interagindo com qualquer pessoa, se você deixa vir o seu julgamento, que é o seu estado de ego pai, falando por você, e não seu estado de ego adulto, seu estado de ego pai falando por você, você está julgando, você já contamina a sua relação. Então, esse amor inequívoco, incondicional pelo ser humano que se apresenta na sua frente é que você deve buscar, independente da sua religião, independente se você é cristão ou não, independentemente do que você acredita. O amor ao próximo sem julgamento. Você não sabe quais as questões que levaram aquela pessoa a estar ali daquele jeito, naquele momento, assim como ela não sabe das suas. E por isso a comunicação precisa se estabelecer, para que você conte para o outro e para que o outro te conte, e a partir daí vocês tenham um relacionamento melhor. E isto é este amor incondicional, este amor inequívoco pelo ser humano que eu tanto prego, que eu tanto tento aplicar na minha vida, porque isso transforma, isso muda a vida sobremaneira, traz assim bênçãos diárias na vida.
em pequenas e em grandes coisas. Então, independentemente da sua fé, de novo, repito, não interessa se você tem ou não religião, se você acredita em algo ou não. Esse cuidado com a sua fé, esse cuidado com o seu espiritual, com esse amor inequívoco é essencial. Eu vou comentar com vocês uma situação que aconteceu com a gente, porque exemplos fazem a diferença e pode estar acontecendo com você nesse momento. Esse período que a gente passou de desânimo, agora pela perda do pai do Rubens, foi bastante pesado pra gente, mas a gente teve muitos amigos, gente, que nos animaram, que nos trouxeram ânimo de volta, que nos trouxeram através do amor, através do carinho, da atenção, tirou um pouco do nosso desânimo, porque a gente sente esse amor de Deus através dessas pessoas. Mas não é essa que eu quero contar pra vocês, não. Eu vou contar uma outra. A gente estava numa situação, a gente tem muitos amigos, graças a Deus, a gente é muito feliz por causa disso. Mas teve uma situação em específico, eu vou tentar ser rápida, porque nosso tempo daqui a pouco está acabando. Mas o que aconteceu especificamente? Nós estávamos com um problema específico. E por mais que a gente acredite em Deus, por mais que a gente esteja falando para vocês tudo isso, nós somos humanos. E às vezes a gente também cai e a gente desanima e a gente fala, poxa, mas não vai dar certo mesmo. Enfim, nós estávamos com uma situação que estava nos desanimando. E uma amiga minha me ligou e falou assim, e daí como você tá? Eu falei, gente, tô tão mal, tô ruim, porque aconteceu isso. E, gente... E isso só foi possível, Mara, abrir o coração desse jeito por causa de um relacionamento de intimidade com essa pessoa. Busquem ter esse tipo de relacionamento, onde vocês podem baixar a guarda, mostrar como vocês estão, sem medo de que o outro vá passar uma rasteira em você. Claro que para isso se estabelecer, precisam algumas coisas, alguns combinados, um tempo de convivência e um nível de amizade. Mas esse tipo de amigos é o que a gente pode chamar realmente de amigo, onde você pode se abrir com ele, sabendo que ele está te perguntando como você está, querendo saber como você está, e não simplesmente fazendo um ritual de oi, tudo bem, você também estou bem, tchau. E você pode ser essa pessoa agora, observe essa história, porque você pode ser a pessoa que está precisando do ânimo, ou você pode ser a pessoa que vai levar o ânimo para outra pessoa, tá? Então pensem nisso. Você pode estar dos dois lados, e por isso que a gente fala muito aqui da corrente do bem. Talvez você vai ser a pessoa que vai fazer o que essa minha amiga fez. Na hora que eu estava desanimada, e ela percebeu isso, a gente estava com aquele período, gente, e isso é importante eu falar, porque estava naquela parte da greve dos caminhoneiros, não tinha gasolina, e ela mora na região metropolitana de Curitiba, é longe pra caramba da minha casa. E a hora que ela percebeu a gente daquele jeito, ela falou, tô indo pra aí. Eu falei, não vem, vai gastar gasolina e você não vai ter pra você ir trabalhar depois. Ela, não interessa, é mais importante vocês do que qualquer outra coisa, tô indo aí. E eles vieram pra cá. E foi uma coisa tão boa porque nos animou. A oração que eles fizeram com a gente naquele dia resolveu o problema no dia seguinte. No dia seguinte foi sanado o problema. E a gente aqui não vai estar conversando sobre isso com vocês, mas é uma história linda da intervenção de Deus através de uma oração. Uma única oração feita com amor, com pessoas que nos amam e que nos representou esse amor. Então a gente mostra, o que a gente quer mostrar isso para vocês. Amem as pessoas. Entendam, se tem alguém desanimado na tua família, nos seus amigos, anime aquela pessoa. Não julgue, anime. Busque compartilhar esse momento, porque sempre vai ter momentos que as pessoas estão precisando e sempre vai ter momentos que você está precisando. E você pode ajudar essa pessoa nesse momento a animar, ou você talvez seja a pessoa que vai ser animada, né? Então é importante se dispor a ser este vetor de amor na vida do outro, que em fazendo isso, inclusive o seu ânimo aumenta. Né? Você já está animado porque você está indo lá entregar amor, mas quando você faz isso, e daí vem o ato de servir ao próximo realmente, né? De se propor a entregar algo para a pessoa que não é nem palpável fisicamente, que é só, entre aspas, amor. Então, quando você leva isso para alguém, seja numa palavra, seja numa visita, agora está meio complicado, mas seja em qualquer ato que represente esse seu amor pelo outro, vai gerar nele, e eu falo isso por conta desses momentos difíceis que eu vivi recentemente com a perda do pai, de sentir esse amor de tanta gente que eu nem imaginava que me amava tanto. Mandando palavras acolhedoras, de carinho, de incentivo, e isso faz a diferença. Então, sejam esses vetores, isso transforma a vida de vocês e transforma a vida do outro. Traz ânimo para a vida do outro, mas anima ainda mais vocês, porque vocês
se percebem concretamente úteis na vida do outro, concretamente parte da vida do outro. Então, este estar com o outro, e isso se baseia daí naquilo que a gente está comentando agora, na tríade ali de cuidado com mente, corpo e espírito, entra na questão espiritual. Isso te dá energia espiritual para seguir, né? O amor, de novo, baseado na nossa crença, né? O amor de Deus flui através de você, e você deixando esse fluir de amor te faz bem para o outro que vai receber, e te faz bem porque você está sendo canal para distribuir esse amor que passa por você. Então, quando vocês estiverem desanimados, lembrem, do ânimo pode vir de dentro e pode vir de fora. Então, sejam canalizadores do ânimo para as outras pessoas, animem também o ambiente onde você está, porque isso é contagioso. E sigam o exemplo da Mara. Não hesitem em pedir para os seus amigos que amam vocês. Se vocês estão se sentindo desanimados, falem para os seus amigos. Liga para alguém e fala, eu estou desanimado, vamos conversar um pouco? Converse, eu não tenho dúvida que a pessoa não vai se dispor a conversar e vocês dois vão sair fortalecidos e mais animados naquela conversa. Só daí um detalhe, né? Na conversa, não falem sobre desgraceira. Já chega a televisão, né? Falem sobre coisas boas. Obviamente você vai tratar a sua questão de desânimo, ou o outro vai tratar a questão do desânimo dela, mas busquem olhar para o lado bom das coisas. Busquem trazer a positividade, as soluções e não os problemas insuperáveis. Tragam as alternativas e isso anima. Gente, e assim, falei. É importante a gente estar sempre lembrando vocês dessa busca bilateral nossa e das outras pessoas, que a gente cria essa, eu falo sempre, a corrente do bem. Isso é importante. E a gente vai trazer daqui a um tempo uma live sobre propósito, porque por muito tempo eu busquei essa palavra. O que é o propósito de vida? Propósito de vida é você fazer algo para outra pessoa. Você já vai falar hoje? Não, a gente vai falar outro dia, porque não vai dar tempo hoje. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, que eu falei para vocês que a gente ia falar no final, é sobre a mensagem que a pessoa mandou para mim, né? Então ela colocou, eu vou ler, porque eu não decorei, obviamente, né? Mas eu queria que vocês ouvissem. Que acaba o tempo. Daqui a pouquinho tá acabando o nosso tempo. Então ela colocou assim, ó: vocês estão colaborando muito para que eu compreenda e desenvolva o melhor de mim. Estou identificando muitas coisas que antes eu não permitia, talvez por preguiça de mudança. Olha só, gente, preguiça de mudança. Isso é uma informação que pode estar acontecendo na vida de vocês. A gente tem preguiça de mudar, isso é real. E tem que tomar conta dessa preguiça de mudança. Tive ansiedade e só queria dormir, falta de ânimo, sem vontade de fazer nada. Hoje me sinto muito melhor, estou me entendendo e buscando o melhor para mim. Não é uma decisão fácil abrir mão do comodismo, não é uma decisão fácil abrir mão do comodismo, mas é necessário. Só tenho a agradecer a vocês. E eu quero agradecer a você que me mandou essa mensagem, porque através desta mensagem nos fez pensar sobre o desânimo e sobre o quanto é importante, gente, essa força que vem de dentro e as que vêm de fora. Vocês estarem aqui com a gente nessas lives, nesses encontros, pode ser uma motivação para vocês saírem do desânimo e virem para o ânimo. Então, se para vocês esse assunto que a gente tem trazido está fazendo diferença, chame outras pessoas para virem também. Vai valer a pena fazer essa corrente do bem. E essa presença de vocês, interagindo, compartilhando, né, estando aqui conosco, nos dá ânimo de continuar com vocês aqui e trazendo mais e mais para compartilhar. Porque fielmente eu acredito nesta colaboração, esse trabalhar juntos para uma vida melhor. Não só a minha, não só a dela, não só a sua, mas a gente tem um papel nesse mundo que eu entendo muito importante, o papel social mesmo de fazer a diferença na humanidade mesmo. E como fazer isso? Com pessoas com as quais a gente tem contato. Então, se isso tudo que a gente fala faz algum sentido na sua vida, ou você entende que pode fazer no sentido da vida de alguém, chame para estar aqui vendo essas lives, chame para estar aqui seguindo a gente, chame para estar ouvindo e discutindo conosco, porque muitas vezes num processo de discussão, de questionamento, surgem ideias novas, de novo a co-construção, a colaboração
para se ter um pensamento mais amplo, é a base, para mim, da humanidade poder melhorar e poder atingir novos patamares, né? Para a gente não ver esse monte de notícia desgracenta que a gente vê por aí. E tem que partir da gente, não é de cima para baixo, é a gente que vai fazer a diferença nesse mundo. Então, nosso convite é para que vocês tenham uma vida que funciona, assim como a gente tem a nossa, que funciona, para que a gente possa ter uma cidade que funciona, um país que funciona, um mundo que funciona bem, que funciona adequadamente para os resultados, sem desprezar ninguém, com amor ao próximo, cuidando cada um do seu e cuidando cada um dos próximos que ali estão, né, perto de si, para poder gerar essa corrente do bem, como a Mara fala, onde potencializa essa grande coisa que a gente fala que é a humanidade, né? É ser humano, né? Então, vamos ter uma vida que funciona. Esse é o nosso convite eterno para vocês. E lembre-se, chame as pessoas para curtir, para vir ver e fazer isso sentido na vida delas também. Gente, porque essa questão da autonomia que o Rubens falou da live passada é bem importante, não esqueçam de assistir, porque é a autonomia que faz a gente buscar ser e fazer a diferença nesse mundo, tá? Olha ali, a minha dor cervical já passou depois que assisti essa live. Obrigado, Rubens e Mara. Que bom, que bom, que bom. O Guilherme, eu até queria falar isso. Várias pessoas estão sempre aqui conosco, é super legal eu rever, e não vou falar o nome de cada um, porque é bastante gente, eu não vou falar. Mas, Guilherme, fiquei bem feliz de te encontrar aqui hoje, viu? Legal, muito legal. Muito bom, muito bom. Obrigada pela presença, obrigada pelos comentários. Pessoal, amamos muito todos vocês. Vamos ter ânimo. Vamos seguir a vida com bastante ânimo. Isso. Agora, todos animados, quem está no grupo VIP lá do WhatsApp, vamos conversar mais sobre isso, sobre esse assunto de hoje. E próxima quarta, às 20h21, esperamos vocês aqui e convidem todos que vocês amam para estar presentes. E como a gente sempre brinca, os inimigos também. Pode chamá-los que assim eles melhoram também e vocês têm relacionamentos melhores. Boa noite, pessoal. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.